Olá, turma, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula de filosofia. Aliás, vamos dar continuidade ao assunto que a gente já vem tratando nesse período, que é a mitologia grega. Nós ainda não entramos propriamente no assunto, a gente começa a falar sobre isso hoje, né? Geralmente, quando a gente fala em mitologia grega, as pessoas já pensam direto em Hércules, Zeus, Afrodite, Poseidon, são os deuses do Olimpo, os clássicos, né? E esquecem que antes disso ainda tem muita coisa, ainda tem muita história para contar. A gente vai falar um pouquinho sobre a origem desses deuses hoje, né? A gente chama dos deuses primordiais, sobre cosmogonia, né? Lembrando que mito está ligado a narrativas sobrenaturais, né? Que tentam explicar a origem do mundo e das coisas, principalmente das forças da natureza, através de histórias, né? De contos. E o conjunto dessas narrativas, dessas lendas que são passadas de geração em geração, a gente chama de mitologia. Cada sociedade, principalmente as grandes civilizações da antiguidade, possuem seu próprio conjunto de lendas e histórias sobrenaturais, principalmente histórias que contam a origem do mundo. O nosso foco hoje é Grécia, tá? Vamos falar do início de tudo. Primeiro, que a maior parte, as principais fontes onde a gente pesquisa sobre isso, que vocês podem pesquisar na internet, que vocês podem encontrar também, são os livros Ilíada e Odisseia, que são poemas épicos, tá? Enormes, né? Escritos por Homero. Alguns historiadores não acreditam isso a ele, né? Mas a maior parte dos nossos livros atribuem esses livros Ilíada e Odisseia a Homero, e temos Teogonia de Hesíodo. Ambos falam dos deuses gregos, de fatos históricos que também ocorreram nessa época, e vai mostrando um pouco da sociedade, como as pessoas viviam, como elas pensavam, como elas se comportavam. Então é uma leitura interessante de se fazer, uma pesquisa interessante de se ter, né? E a gente vai falar de cosmogonia, né? Primeiro que cosmo significa universo e gonia tá ligado a Gênese, a origem. Então a gente vai falar sobre a origem de todo esse mundo, de todo esse universo maravilhoso que a gente vê por aí, né? Inicialmente a gente tem o caos, que é o deus do vazio. É como se fosse, eles retratam como se fosse o universo de uma maneira selvagem, né? É como se ainda não tivesse nada. E a partir dele vão brotando vão brotando pontos de luz, né? A gente tem dentro dele que surge a Gaia, que em algumas leituras é mostrada como uma figura feminina, né? Mulher. Em outras, ela é mostrada, e aí na maioria das fontes ela é mostrada como o planeta Terra, né? A Terra, a fecundidade, né? E aí a Gaia, assim, antes de entrar nisso, deixar bem claro que existem várias teorias sobre o mesmo assunto, tá? Tem várias versões, né? Eu tô falando a que aparece com mais frequência nos livros de história e de filosofia que a gente pesquisa, mas vocês podem encontrar, de repente, fazendo uma pesquisa mais funda, outras versões. Mas a essência delas é a mesma. Muda algumas coisas, mas a essência é a mesma, tá? E aí essa Gaia gera um filho, né? Urano. E esse filho, eles se apaixonam, entre aspas, eles têm relações. E dessa relação da Gaia com seu filho Urano vai surgir, né? Alguns filhos, 12 mais precisos, né? 6 homens e 6 mulheres, que a gente vai chamar de titãs, os famosos titãs, né? E depois disso surgem algumas criaturas sobrenaturais, assim, algumas criaturas monstruosas, tá? A gente tem os ciclopes, que são aqueles seres gigantes que tem um olho grandão assim no meio da testa, né? Vão surgir os seres, os sem braços. Eles têm 100 braços e 50 cabeças, monstros horríveis, né? E Urano fica apavorado com a quantidade de monstros que a Gaia, vamos dizer assim, gera. E aí ele resolve que vai aprisionar tanto esses monstros quanto os titãs. Ele não quer mais saber desses filhos, né? E não quer mais ter filhos, né? E aí ele aprisiona dentro da Gaia, que é considerado o planeta Terra, né? Ele aprisiona num lugar escuro, né? Alguns dizem que é até no Tártaro, né? O que os cristãos chamam de inferno hoje. Os cristãos chamam de inferno, né? Como se fosse um submundo. E aí eles são aprisionados e Gaia não gosta dessa história. E ela começa a tramar para libertar os seus filhos, né? E sair desse enredo de fúria, né?
do Urano. E aí ela propõe aos filhos que acabem com isso, e os filhos se recusam a ir contra o pai, porque eles têm medo, né? Apenas um filho topa esse desafio, que é o Cronos, né? E aí ela trama com ele, né? Contra Urano. Urano não morre nessa trama, mas quando ele vai ter contato com a Gaia, o Cronos aparece e vai decepar, né? Ele vai castrar o próprio pai. E nisso as histórias contam os gritos de horror, de dor, né? De Urano. E antes de ir embora e sumir, Urano amaldiçoa o próprio filho. Olha, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo. Você vai ser traído pelo seu próprio filho. Os irmãos, né, do Cronos são libertados, Urano some e tal, e passa o tempo. O Cronos acaba se apaixonando pela própria irmã, a Reia. Eles se casam e geram novos filhos. Sendo que aquele medo da maldição do pai assombra o tempo todo a cabeça do Cronos. E o Cronos, com medo, né? Porque, na verdade, quando ele afasta o pai, ele toma o lugar do pai, toma como se fossem os poderes. Ele se torna o Deus mais poderoso. E aí, para não perder esse império, esse trono, e para que essa maldição não venha acontecer de verdade, ele faz com os filhos o que o pai dele fez com ele, com os irmãos. Ele começa a aprisionar os filhos. Só que dentro da mitologia é falado que o Cronos, o Cronos é uma figura bem grandona, né? Ele pega e come os seus filhos, né? E aí ele já tem 5 filhos com a Reia. No 6º filho, a Reia já não quer mais entregar de bandeja os seus filhos, ela já está revoltada com tudo isso, né? E aí o 6º filho, que é o que a gente conhece como Zeus, ela, com a ajuda da Gaia, né, e de uma outra irmã, ela consegue esconder Zeus numa caverna, que Cronos não fica sabendo dele, e dá para o Cronos uma pedra enrolada num manto, né, para simbolizar o filho, e ele já está tão acostumado a pegar e comer os filhos direto que ele não sente diferença nenhuma. Ele come aquela pedra e com isso Zeus se salva. E Zeus fica nessa caverna com uma tia, né, e a Gaia também protegendo, né, e ele cresce e começa a tramar uma vingança contra o próprio pai, né, e aí realmente ele luta com o pai, né, entra em guerra, né, para poder libertar os irmãos, e quando ele consegue isso, né, ele se torna o Deus mais poderoso de todos, né. É interessante nessas histórias gregas, principalmente, nessa mitologia, que são histórias cheias de paixão, né, mas com coisas horríveis também, com intrigas, né, com incestos, né, com ciúmes, com tramas de vingança, né, são enredos maravilhosos para a gente estudar, né, e ela vai falando do comportamento humano, apesar dos deuses, né, principalmente esses primordiais, os iniciais, né, não terem muito uma figura humana certeira ali, eles já passam esses sentimentos humanos que a gente tem, né? Isso aproxima o homem do sobrenatural e isso faz com que seja mais fácil que as pessoas acreditem nessas histórias, né? E por isso elas vão sendo passadas de geração em geração. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho dos deuses do Olimpo, o que acontece com Zeus, como que ele mata o próprio pai, como ele engana o próprio pai, como ele liberta os irmãos e os filhos que ele tem, né? Como que ele consegue habitar o Olimpo e toma conta de tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar as perguntas aí, tá? Eu desejo aí um ótimo dia para vocês. Para que vocês precisarem, eu tô aqui, tá bom? Um abração.